Ô, gente, só para avisar, nós ainda estamos na sessão inicial do curso que trata dos conceitos básicos de parafusos de fixação. Nesse curso de parafusos, nós estudaremos solicitações de parafusos e chapas que estejam no regime elástico, somente no regime elástico. Agora, em uma ocasião específica ao longo do curso, eu vou comentar com você sobre parafusos trabalhando em regime plástico, mas só por curiosidade, tá? E é claro que falar sobre parafusos e chapas trabalhando no regime elástico é uma restrição. Não posso negar que é uma hipótese simplificadora, mas que representa uma grande amplitude de situações reais de engenharia mecânica. Então, nesse contexto, alguns conceitos da teoria da elasticidade serão muito utilizados para nos auxiliar no entendimento dos fenômenos físicos. Ô, gente, tal qual já é feito em outras disciplinas, nós vamos atribuir a letra K para expressar a rigidez axial dos componentes. No meu caso, eu vou convencionar usar K minúsculo tanto para a rigidez axial do parafuso quanto para a rigidez axial das chapas. Então, obviamente, ao me referir à rigidez axial dos parafusos, eu vou usar a letra K associada com o respectivo índice P, também minúsculo. Portanto, Kp será a variável para expressar a rigidez axial dos parafusos. E analogamente, quando estivermos tratando da rigidez axial das chapas, eu vou associar a letra K com o respectivo índice C, também minúsculo. E daí, Kc será a variável utilizada para representar a rigidez axial das chapas. Aqui, turma, por favor, se acostumem, porque essas duas variáveis vão nos perseguir durante todo o curso de parafuso de fixação, tá legal? Essa videoaula que você está assistindo vai ser dedicada exclusivamente para tratar sobre o cálculo da rigidez axial de parafusos retos que operam em regime elástico. Então se prepara aí, porque a aula de agora é para vocês entenderem como estimar o Kp. E é claro, na sequência, ou seja, na próxima videoaula, nós discorreremos exclusivamente sobre a rigidez axial das chapas Kc. Ô, gente, o cálculo da rigidez axial K de fixadores retos e elásticos é feito através da adoção de um procedimento unidimensional aproximado. Porque olha só o que nós vamos fazer. A gente vai pegar um parafuso qualquer e aproximá-lo para um cilindro equivalente de área da seção transversal A. Quando estiver sujeito a uma força axial, esse cilindro equivalente sofrerá uma deflexão axial delta. E aí, por se tratar de um regime elástico, esse parafuso, ou na verdade esse cilindro equivalente, se comporta de forma similar a uma mola equivalente com rigidez axial K. Então, turma, no fim, é um procedimento bastante simples e útil porque a gente trata o parafuso como se fosse uma mola equivalente. Agora, gente, tem um detalhe importante nesse procedimento unidimensional, no qual os parafusos são aproximados e divididos em cilindros equivalentes, que é o comprimento equivalente do cilindro. Porque nos cálculos a gente vai considerar um comprimento equivalente do parafuso que estará sujeito à tração. Nesse exemplo específico, o comprimento equivalente do parafuso vai ser a distância entre a metade da altura da porca e metade da altura da cabeça do parafuso. E já eu vou mostrar para vocês que temos uma regra para determinar esse comprimento equivalente. Só que eu já quis deixar claro para vocês que vamos chamar esse comprimento equivalente de L equivalente. Percebam, por favor, que no cálculo desse comprimento equivalente do cilindro equivalente, eu vou levar em conta essa distância que eu acabei de especificar, que eu vou repetir só para deixar muito claro. O L equivalente é a distância entre a metade da altura da porca e metade da altura da cabeça do parafuso. Portanto, esse vai ser o comprimento equivalente do cilindro equivalente. E daí, gente, por favor, fiquem atentos a essa questão de identificarem qual é o L equivalente, porque é ele quem usaremos para o cálculo da rigidez axial dos parafusos Kp. Daí vem uma pergunta muito importante, que é a seguinte: como é que a gente vai calcular a rigidez axial dos parafusos partindo desse cilindro equivalente? A gente vai lançar mão do segundo teorema de Castigliano. Ô, gente, o meu objetivo não é deduzir o teorema, tá? Eu pretendo tão somente aplicá-lo para a nossa situação. Então, de acordo com o segundo teorema de Castigliano, um cilindro de área de seção transversal A, feito de um material que tenha módulo de elasticidade axial E, sujeito a uma força axial F tal que imponha um regime linear elástico, sofrerá uma deflexão delta que pode ser calculada por F vezes L dividido por A vezes E. Na realidade, o método de Castigliano é um método para determinar deslocamentos em um sistema linear elástico baseado em derivadas parciais da energia de deformação absorvida por esse corpo sólido. Então, eu posso afirmar que, para esse cilindro equivalente ao parafuso e às porcas e eventuais arruelas, a rigidez axial pode ser obtida através da derivada parcial da força em função do deslocamento. E resolvendo essa derivada parcial e já particularizando-a para o nosso caso, a rigidez axial do cilindro equivalente ao parafuso vai ser A vezes E dividido pelo comprimento equivalente desse cilindro. E aí eu vou colocar um fundo branco aqui nesse slide só para te proporcionar um melhor contraste, uma vez que eu provavelmente no Moodle vá colocar esse material para vocês estudarem. E aí, assim,
vocês conseguem ter um material em PDF com um resumo da aula. Notem, por favor, que fazer esse tipo de aproximação é muito razoável porque quando o parafuso for montado, ele estará sujeito a uma força de tração. Deixa eu explicar isso aqui um pouco melhor. Pensa aqui comigo, por favor. Para unir as chapas, os parafusos comprimem as mesmas, não é verdade? E aí, como durante e ao término do processo de montagem, chapas e parafusos e porcas e arruelas estarão em um equilíbrio estático. Então, se os parafusos comprimem as chapas, por ação e reação, tracionam os parafusos. Por isso, é fisicamente compatível a gente estudar o parafuso como sendo um cilindro equivalente sob a ação de uma força de natureza trativa. Como eu costumo falar muito rápido, né? Eu falei natureza trativa, de tração. Eu não falei uma natureza atrativa. Agora, estudar esse tipo de fenômeno é bastante atraente, não é verdade? Bom, deixa eu parar de falar groselha aqui e vamos continuar. Na verdade, quando eu falo sobre rigidez axial de parafusos retos submetidos ao regime elástico, eu pretendo demonstrar o cálculo para 3 tipos comuns de parafuso. Então, só para didaticamente organizar a tela, eu já vou dividir o slide em 3 partes. Assim, fica mais fácil de vocês acompanharem o avanço da apresentação das expressões do cálculo da rigidez axial dos 3 tipos de parafusos que são parafuso com cabeça sextavada inteiramente roscado, parafuso com cabeça sextavada parcialmente roscado e parafuso prisioneiro usado em um furo passante. Gente, é claro que existem outras configurações de parafusos, mas seria inviável que eu apresentasse todas as formulações. E é por isso que nos nossos exercícios vão aparecer somente juntas aparafusadas com essas 3 configurações. Agora, na vida prática, se você precisar de algo que não se enquadre nessas 3 opções, por favor, procure literatura confiável e específica. Mas, com certeza, se você entender a fenomenologia desses exemplos que eu estou aqui te mostrando, o conceito vai ser muito, mas muito parecido com o das outras aplicações. Então, eu mantive a divisão para as 3 configurações e acrescentei a legenda das variáveis que ainda vão aparecer nas formulações. Então eu vou começar com a primeira situação, que é o de parafuso com cabeça sextavada inteiramente roscado. Notem, por favor, que nesse exemplo que eu dei existem 2 chapas, um parafuso e uma porca. E só para tentar ficar um pouco mais discreto e não chamar tanta atenção, eu deixei as chapas coloridas em cinza. Agora, associados ao parafuso e à porca, existem uma arruela posicionada embaixo da cabeça do parafuso e uma outra arruela posicionada embaixo da chapa inferior e em cima da porca. O parafuso também tem alguns filetes de rosca sobrando que ficam para fora da porca. É muito importante vocês entenderem que esse arranjo que eu usei no desenho de modelo é apenas um exemplo. Eu digo isso porque eu poderia ter usado um parafuso e uma porca e colocado 2 arruelas em cima da chapa superior e nenhuma arruela embaixo da chapa inferior. Ou eu poderia ter optado por usar um parafuso e uma porca com 2 arruelas embaixo da chapa inferior e nenhuma arruela em cima da chapa superior. Ou até mesmo eu poderia ter escolhido usar um parafuso e uma porca associados com 2 arruelas em cima da chapa superior e 2 arruelas embaixo da chapa inferior e assim por diante. Aqui, na lista de exercícios, existem muitas variações para vocês treinarem o cálculo da rigidez axial de parafusos. Inclusive, antes mesmo de eu continuar com as explicações nesse slide, deixa eu abrir para vocês a lista de exercícios e mostrar como que ela está estruturada. Pronto, estamos aqui com o Moodle aberto no portal de elementos de máquinas 1 do curso de automação e controle. Agora, vocês podem perceber que essa aula está sendo gravada no dia de Natal, na verdade na noite de Natal, né? E eu estou fazendo isso para que a gente possa começar o primeiro semestre de 2021 já com tudo preparado. E também para deixar pronto o material para quem quiser começar, ou na verdade até avançar bastante nos estudos ao longo das férias, adiantando assim o progresso do semestre que virá. E aí eu quero aproveitar e desejar um Feliz Natal para todo mundo, desejar que todos estejam com saúde e assim permaneçam por muito tempo. Quero também estender meus votos para todos os seus familiares, amigas e amigos. Então vamos voltar aqui para a lista. Então eu vou abrir a lista que está aqui, lista de exercícios de parafusos de fixação. Então vejam que eu usei um recurso bastante simples, na verdade um recurso didático bastante simples. Porque nós estamos no início da disciplina e eu preciso que vocês aprendam a calcular a rigidez axial de parafusos, porque no dimensionamento das juntas parafusadas o Kp vai ser fundamental. E isso é intuitivo, não é não? Agora, só para deixar claro uma coisa desde agora, toda vez que eu falo sobre juntas parafusadas, eu me refiro às chapas e todos os elementos de fixação, como parafusos, porcas e arruelas. Então, só para a gente entender como a junta se comporta, se ela vai ser capaz de sustentar as cargas aplicadas, intuitivamente vocês podem inferir que vai ser mandatório calcular a rigidez axial dos parafusos Kp e também a rigidez axial das chapas Kc.
Vocês sabem que eu gosto de usar metáforas, né? Então é como se a gente fosse estudar o projeto de um veículo movido a motor de combustão interna e eu estivesse agora, no início do curso, te explicando o funcionamento do motor de combustão interna. Então, nesse início de curso, vocês vão encontrar aqui no exercício número 1 da lista como sendo uma oportunidade de vocês treinarem o cálculo da rigidez axial de parafusos com cabeças sextavadas inteiramente roscados. E dentro do exercício número 1, vocês terão inúmeras configurações de parafusos, porcas e arruelas. Eu digo isso porque em uma dada ocasião tem 2 arruelas, na outra tem 3 arruelas, depois eu tenho 2 arruelas postadas em cima e uma embaixo. No outro momento o parafuso não tem arruelas, só temos parafusos e chapas e assim por diante. Inclusive, em um item o parafuso é de aço, no outro é de alumínio. Agora, se a gente consultar o exercício 2, nós vamos encontrar variantes para o cálculo da rigidez axial de parafusos sextavados retos que tem rosca parcial. E daí, tal qual o exercício número 1, vocês vão se deparar com várias configurações diferentes. Em um item tem uma arruela e o parafuso é de aço, no outro item o parafuso é de alumínio e tem 2 porcas e 3 arruelas e assim sucessivamente. Inclusive, essa videoaula de agora trata exclusivamente de rigidez axial de parafusos, mas tanto no exercício número 1 quanto no exercício número 2 nós temos também variantes para o material das chapas e para a forma de calcular as rigidezes axiais das chapas. E aí, turma, nesse atual momento que eu estou gravando essa aula, eu ainda não consegui montar exercícios para o cálculo do KP, ou seja, para a rigidez axial de parafusos, que sejam prisioneiros para furos passantes. Mas quem sabe, quando você estiver assistindo esse vídeo, eu talvez já tenha conseguido estruturar a lista ainda mais para que ela reflita também essa situação de cálculo. E aí, turma, deixa eu só te mostrar aqui que, por enquanto, nessa versão da lista, o exercício número 3 em diante, vocês vão precisar já saber calcular o KP e o KC para começar quaisquer análises. Então, por favor, se debrucem na lista, principalmente nos exercícios iniciais, porque caso contrário vocês não vão conseguir sequer começar um exercício completo. Eu digo completo porque nos exercícios número 1 e número 2 são exercícios iniciais para o cálculo exclusivo do KP e do KC. E no exercício 3 em diante vocês vão precisar já saber calcular o KP e o KC para conseguirem iniciar as análises. Inclusive, vocês estão vendo aqui uma lista que está publicada no Moodle em 14 de novembro de 2020. E nas videoaulas passadas eu já mostrei para vocês uma versão mais avançada da lista, que inclusive o desenho aqui do exercício número 5 era completamente diferente desse aqui. E na verdade eu substituí também o exercício número 4. Ou seja, a versão que vocês vão encontrar com certeza quando vocês estiverem assistindo essa videoaula vai ser bem mais moderna e atualizada do que essa que está disponível para vocês no Moodle. Na verdade, que estava disponível para vocês no Moodle em dezembro de 2020. Então, turma, vamos retornar para o PowerPoint para a gente dar sequência e avançarmos nos estudos dos fixadores. Então, para o caso de um parafuso com cabeça sextavada inteiramente roscado, o cálculo da rigidez axial vai ser feito através de um cilindro equivalente. Esse cilindro equivalente tem área AS porque ele leva em conta a área da seção resistiva do parafuso, que é calculada em função do D2 e do D3. Ô, gente, e eu me sinto no dever de reforçar. Eu peço desculpas se eu sou repetitivo, porque eu já nasci assim. O ponto interessante aqui é que no nosso modelo de cálculo prevê que o L equivalente seja determinado pela distância entre a metade da altura da cabeça do parafuso e a metade da altura da porca. Talvez você não tenha nem prestado atenção ainda na importância de você compreender bem esse desenho técnico. E você vai ter essa noção com certeza na hora que você começar a fazer os exercícios que eu propus para vocês. Olha só, normalmente a soma das espessuras da chapa, que a gente vai chamar de LC, é uma variável conhecida e ela influencia de sobremaneira o cálculo do L equivalente. Agora, o L equivalente não é somente o LC. Na verdade, o L equivalente ele é composto por mais algumas distâncias, ou se você quiser chamar de mais alguns comprimentos que estão aí nesse desenho. Você entende que a gente precisa contabilizar no L equivalente a altura dessas 2 arruelas e metade da altura da cabeça da porca e metade da altura da cabeça do parafuso? E aí vocês vão encontrar essas alturas, tanto das arruelas quanto das porcas, quanto da cabeça sextavada, nas tabelas de dimensões normalizadas que eu já apresentei nas videoaulas passadas. E claro, essas tabelas constam no material de estudo disponível no Moodle e também no tabelário da disciplina. E daí, para essa situação específica, a gente consegue calcular a rigidez axial do parafuso através da seguinte fórmula. O KP vai ser a área da seção resistiva vezes o módulo de elasticidade do material com o qual o parafuso é confeccionado dividido pelo L equivalente. Então, é fundamental vocês entenderem que para essa situação do parafuso com cabeça sextavada inteiramente roscado, essa vai ser a fórmula da rigidez axial. E aí, turma, nos exercícios, conforme eu já comentei, se for esse o caso, né, de parafuso com cabeça sextavada inteiramente roscado, vocês vão precisar entender como calcular
o L equivalente porque não necessariamente o arranjo vai ser sempre esse mesmo. E quando eu falo sobre arranjo, eu me refiro a termos sempre essa disposição de uma arruela embaixo da cabeça do parafuso e uma arruela em cima da porca. Eu já comentei que nós podemos ter duas arruelas ou nenhuma arruela e assim por diante. O importante é vocês usarem o comprimento equivalente, que é, pela milésima vez, a distância entre a metade da altura da cabeça sextavada e a metade da altura da primeira porca embaixo da chapa inferior. É isso. Ao treinarem nos exercícios, vocês vão perceber que é muito importante, que é importante demais vocês compreenderem o desenho técnico e identificar a disposição do arranjo. Agora, vamos para a segunda situação, que é de parafuso com cabeça sextavada cuja rosca é parcial. Notem, por favor, que nesse exemplo do desenho modelo eu usei duas chapas, um parafuso e uma porca. Igualmente ao exemplo anterior, as chapas estão coloridas em cinza e associados a esses componentes nós temos uma arruela posicionada embaixo da cabeça do parafuso e outra arruela posicionada embaixo da chapa inferior em cima da porca. Nesse caso, o parafuso também tem alguns filetes de rosca sobrando que ficam para fora da porca. E aí, gente, igualmente ao caso anterior, eu poderia ter usado mais arruelas, nenhuma arruela e assim por diante. Cada caso de parafusos com rosca parcial é um caso específico que deve ser estudado com muita calma. Agora, a gente consegue notar que nesse modelo nós temos dois comprimentos. O comprimento L1 é medido entre a metade da altura da cabeça sextavada até o início da rosca. Portanto, se trata de um comprimento onde há ausência de perfil roscado. É claro que na cabeça do parafuso não tem rosca, mas embaixo da face inferior da cabeça do parafuso, até o início da rosca, é notório que nós não temos rosca, concordam? Pois bem, e na sequência a gente encontra um comprimento L2, que é a distância entre o primeiro filete de rosca até a metade da altura da primeira porca próxima da chapa inferior. Por favor, entendam que esse comprimento L2 é completamente diferente do comprimento roscado total dos parafusos que denominamos anteriormente com a letra X. Por isso a gente pode perceber que existem dois trechos distintos no mesmo parafuso, um trecho sem rosca e o outro trecho com rosca. Por isso, ao aplicarmos o procedimento da redução para um cilindro equivalente, nós teremos um sólido com duas seções distintas. E claro, nesse sólido nós teremos duas seções transversais com áreas distintas. No primeiro trecho, onde não temos rosca, a área resistiva desse sólido equivalente é igual à área nominal do parafuso. Então, a área a ser utilizada no cálculo da energia de deformação nesse trecho vai ser a área nominal do parafuso. E é preciso distinguir do trecho que é roscado, porque no trecho roscado, nessa parte da seção do sólido, a gente tem que utilizar a área da seção resistiva do parafuso. Então, se a gente recorrer à teoria de molas associadas em série, nós podemos calcular uma rigidez axial equivalente desse sólido elástico através dessa expressão. Assim, a rigidez axial equivalente do parafuso pode ser calculada através da seguinte equação. Chama a atenção de que o comprimento equivalente segue o mesmo conceito de se referir ao comprimento entre a metade da altura da cabeça do parafuso e a metade da altura da porca mais próxima às chapas. Só que nesse caso, esse comprimento equivalente vai ser L1 e L2. Vocês não devem somá-los, mas vocês precisam individualmente conhecer cada um desses valores. Percebem aí que fica ressaltada a importância dos conhecimentos básicos da teoria da elasticidade no cálculo da rigidez axial de um fixador sextavado com rosca parcial? Então tá bom. Por fim, vamos para o terceiro e último caso, que é o parafuso prisioneiro usado em furos passantes. Observem, por favor, que as chapas estão igualmente coloridas em cinza e eu peço a gentileza de vocês notarem que no mercado, em aplicações comuns, existem parafusos prisioneiros que são integralmente roscados. Esse exemplo que eu mostrei aqui para vocês tem rosca somente nas duas extremidades e aí tem um trecho central que não possui rosca. Ainda nesse exemplo, associado às chapas e ao parafuso prisioneiro, eu usei 4 porcas e 2 arruelas. 2 porcas e uma arruela na parte de cima e uma arruela e 2 porcas na parte de baixo. Eu vou fazer um pequeno desvio aqui do enredo da aula para despejar um pouco de conhecimento técnico, porque a gente costuma chamar essas 2 porcas usadas nas extremidades de contraporcas. Em inglês, a contraporca é chamada de jam nut. A porca sextavada baixa é muito utilizada como contraporca, mas a gente pode usar qualquer outra porca nessa posição para servir de um elemento de travamento entre parafuso e porca. Então, retomando aqui o curso da aula, o conceito do comprimento equivalente segue o mesmo nos casos anteriores. Ele vai ser a distância entre a metade da altura da porca mais próxima da chapa superior e a metade da altura da porca mais próxima da chapa inferior. Só que agora nós teremos um sólido equivalente que tem até 3 seções distintas. O comprimento L1 se refere à distância entre a metade da altura da porca mais próxima à chapa superior até o fim do comprimento roscado do trecho superior do parafuso prisioneiro. Por sua vez, o comprimento L2 se refere à distância correspondente ao trecho não roscado do parafuso prisioneiro. E por fim, analogamente ao comprimento L1, o comprimento L3 se refere à distância entre o início do comprimento roscado do trecho inferior do parafuso prisioneiro e a metade da altura da porca mais próxima à chapa inferior.
A velocidade com a qual eu falei aqui agora é impressionante, hein? Quero ver você colocar na velocidade 1,5, aí você vai precisar de um tradutor russo para poder entender o que eu estou falando, meu amigo. Mas olha só, vamos continuar. Por favor, percebam que, de acordo com o nosso modelo de cálculo, que tudo que tiver para fora da metade das alturas das porcas mais próximas às chapas é desconsiderado para o cálculo das rigidezes axiais do parafuso prisioneiro. Então, utiliza-se novamente o conceito previamente conhecido de associação de molas em série para calcular a rigidez axial de uma mola equivalente. Ao expandirmos essa expressão, a gente pode finalizar a determinação da rigidez axial desse parafuso prisioneiro. E tal qual nós usamos em casos anteriores, cada comprimento é dividido pela respectiva área do respectivo cilindro equivalente. Obviamente, como eu já disse anteriormente, não necessariamente o parafuso prisioneiro tem trecho não roscado. Ele pode perfeitamente ser completamente roscado. Tomara que esse conceito fique permanentemente gravado na sua mente. E, obviamente, se for esse o caso, basta você particularizar as expressões apresentadas anteriormente para o cálculo da rigidez axial de parafusos prisioneiros usados em furos passantes. Então, previamente, antes de encerrar a aula, eu quero dar 3 avisos. O primeiro aviso é sobre a importância de vocês entenderem o L equivalente de cada situação. Nos 2 primeiros casos, a gente considera para o cálculo da rigidez axial do parafuso o comprimento de todos os elementos que estão entre a metade da altura da cabeça do parafuso e a metade da altura da porca que está mais próxima da chapa inferior. Então, gente, se nós tivermos contraporcas, arruelas para fora dessa região de interesse, esses outros componentes não influenciarão a rigidez axial dos parafusos. E por isso, eles serão desconsiderados nos cálculos do KP. A mesma coisa se aplica para o cálculo do parafuso prisioneiro, porque todos os elementos que estiverem para fora da região compreendida entre a metade da altura das porcas próximas às chapas serão sumariamente desconsiderados no cálculo do KP. Legal, aviso número 2 é sobre os conceitos tratados nesse slide. Na verdade, mais especificamente, sobre esse slide mesmo, porque eu sou muito preocupado com as proporções estéticas ao preparar os slides das minhas aulas. Então eu gostaria de pedir desculpas para vocês, porque proporcionalmente os parafusos não estão com tamanhos equivalentes. Mas é por conta da escolha que eu fiz em deixar as equações com os mesmos tamanhos, então eu tive que comprimir os desenhos. Me desculpem pela falta de proporção relativa entre os modelos. E agora o aviso número 3 é um aviso final da aula. Eu quero comentar com vocês que não é meu objetivo do curso, muito menos nessa parte que nós estamos, recomendar qual é o número de porcas e arruelas que devem ser usadas. Essas questões são muito específicas e obviamente dependem das particularidades e restrições de cada aplicação. Portanto, minha recomendação agora é que vocês abram a lista de exercícios e comecem a fazer os exercícios iniciais. Porque pelo menos até o momento vocês conseguem calcular a rigidez axial de qualquer parafuso que esteja nos exercícios da lista. E aí, na próxima videoaula, eu começo a tratar com vocês das formas de calcularmos as rigidezes axiais das chapas. Me desculpem pela aula longa, mas era muito importante tratar com bastante cuidado esses conceitos. Obrigado pela sua atenção, até daqui a pouco.